O Galo tá aí completando 115 anos de história, é uma história sensacional. Que além de apaixonado com o Galo, eu também sou apaixonado com histórias. Eu quero saber de onde vieram as coisas. É característica minha, curiosidade, enfim. Às vezes eu tô vendo um filme e sabendo que o filme é baseado em fatos reais, no meio do filme eu dou uma pausa, quero ver a cara da pessoa de verdade, quero ver se a história que o filme está contando é verdadeira, enfim, nesse nível de ser apaixonado por história. E aí, além de tudo, ainda junta um fator que é o Cruzeiro recentemente, a torcida, institucionalmente também, e parte da imprensa do Cruzeiro, cruzeirense, decidiram do nada melhorar a história do Cruzeiro e tentar atrapalhar, desmentir algumas coisas ou dar uma manchada na história do Atlético e tentaram um monte de coisa e eu sempre falo isso, sempre falo. Nem a história do Atlético, nem a história do Cruzeiro podem desmentir a história da capital, de Belo Horizonte. Não podem desmentir a história do futebol em Minas Gerais e no Brasil. E no caso do Cruzeiro é pior ainda, porque também não pode desmentir a história da colônia italiana. Então, se em 2015 os caras decidiram mexer na história do Cruzeiro, eles têm que seguir uma regra. A história nova do Cruzeiro tem que respeitar a história da colônia italiana, do futebol em Minas Gerais e da cidade. Assim como, se eles quiserem piorar a história do Atlético, mudar alguma coisa na história do Atlético, eles teriam que respeitar a história da capital e respeitar a história do futebol em Minas e em Belo Horizonte. E eles não fizeram nada disso. Eles realmente fizeram aleatoriamente e não tem credibilidade nenhuma. Então eu vou contar um pedaço da história do Atlético, dentre vários, que resume muita coisa e que até hoje eu acho que como eu vou dizer, é o fundamento do que eu vejo como a característica da torcida do Atlético. É o que eu entendo como ser atleticano e quando lá pesquisando para desmentir cruzeirense ou por curiosidade mesmo, fui pesquisar a história do Atlético, esse detalhe que eu não vejo ninguém falando, eu já até falei sobre isso, já escrevi em alguns lugares, mas eu não vejo ninguém falando especificamente sobre esse detalhe e ele me chamou muita atenção. Falei, porra, isso é o Atlético, isso é a torcida do Atlético e eu acho maravilhoso, vou falar um pouco sobre isso. Bom, contextualizando, coisas também que me chamam a atenção na história do Atlético são pouco destacadas, são o fato do Atlético ter feito o primeiro jogo, e é essa a história que eu destaco, ter feito o primeiro jogo contra o Sport Clube. O Sport Clube é um time que era do cara que trouxe o futebol para Belo Horizonte, né? Teve lá na época lá o Charles Miller, que é o futebol brasileiro, e aqui em Belo Horizonte foi o Vitor Serpa, que trouxe o futebol para a capital, em 1904. Então, esse cara trouxe o futebol, criando o próprio time. Na verdade, ele criou uns 3 times, até onde eu sei que eu fiz essas pesquisas aí. E um desses times é o Sport Clube, que o Atlético fez, contra o qual o Atlético fez o primeiro jogo, ganhou de 3-0. Aí os caras falaram, não é possível, vocês chegaram agora, já estão ganhando da gente, vamos fazer outro jogo. O Galo ganhou de 2-0. Aí os caras falaram, não tem condição de acontecer isso não, a gente é o time principal aqui e o dono da bola em Belo Horizonte é o dono do time, a gente tem que jogar de novo. Aí o Galo meteu 4-0, eles acabaram com o time. Isso é muito legal. Mas, pegando o gancho na história criada pelos cruzeirenses, instituição, na época, em 2015, eles criaram uma história do Cruzeiro é o time do povo e o Galo é o time de elite. É interessante falar porque o Atlético foi fundado 11 anos depois da fundação de Belo Horizonte. E aí, Belo Horizonte foi considerada fundada sem estar pronta de acordo com o planejamento, né? Vocês estão ligados?
Belo Horizonte é uma capital planejada. Então o planejamento ainda não estava pronto, mas falaram, já está rolando, vão inaugurar e já tem Belo Horizonte, a gente termina o resto depois. E aí, então o Atlético foi fundado 11 anos depois, a capital em 1897 e o Atlético em 1908. Quem povoou Belo Horizonte foram imigrantes italianos, escravos, a galera que já morava no Curral del Rei e muitos funcionários públicos do estado, porque a capital era Ouro Preto, então os caras vieram para cá, né? A sede do estado veio para cá. E aí veio polícia, um monte de funcionário público e tal, e vieram e chegaram em Belo Horizonte. Então, teoricamente, o Belo Horizonte era dentro, teoricamente não, praticamente Belo Horizonte era dentro da Avenida do Contorno e só tinha 3 atividades: comércio, construção civil e os funcionários públicos, né? E o Atlético foi fundado 11 anos depois pelos filhos dessa galera, estudantes, eram filhos dessa galera. E aí os caras querem falar que era classe média, era elite de Belo Horizonte. Não era elite, eles eram filhos de quem quer que seja que veio morar em Belo Horizonte, provavelmente não os escravos, obviamente. Tá? Mas eu aceito que tenha sido uma classe média privilegiada, porque nós estamos falando de futebol. Para conhecer o futebol, você não podia ser ralé, operário, analfabeto, sem instrução, sem condição de dar uma informada na época. Tinha que ser informado, tinha que ter acesso a alguma coisa. Isso é no Brasil inteiro. Qualquer time de futebol fundado nas primeiras décadas, né, 1910, 1920, 1930, com certeza tinham algum acesso a algum privilégio. Não era ralé, né? Mesmo quando são as histórias de times fundados por funcionários de alguma empresa, tinha que ter algum privilégio para saber que existe futebol. Simples assim. E aí esses caras fundaram o Atlético, os filhos desses caras fundaram o Atlético. Aí os caras falam do Cruzeiro, time de operário, lógico, só tinha operário e comerciante, meu velho. Não tinha designer, não tinha cara de TI, sabe? Nós estamos falando do início do século. Ou as pessoas construíam, ou as pessoas eram agricultores, ou as pessoas eram comerciantes. Essa era a elite da sociedade em Belo Horizonte. Os estudantes eram filhos de algum desses caras aí. Ponto. Simples assim. Lógico que a cidade era muito povoada por escravos que só trabalhavam, mas isso é o contexto brasileiro, lamentável no Brasil. Então, não estou incluindo isso na história do futebol, porque esses caras eram privados de tudo, inclusive do futebol. Não tem como falar que, né, o futebol era popular nesse nível naquela época, não era. E aí, os caras, né, os adolescentes lá, adolescentes, média de 13 anos, fundaram um Atlético, que já existiam outros clubes em Belo Horizonte, os do Vitor Serpa, outros clubes aí de clube social, enfim. O Atlético chegou e dominou a porra toda e tá aí até hoje. Todos acabaram, alguns mudaram de nome, de tudo, e o Atlético continua aí. Isso é história, isso é muito foda. Aí, o Atlético não tinha bola para jogar. Esse é o detalhe. Esse é o assunto principal desse vídeo que me deixa apaixonado. Os caras não tinham bola e como os historiadores cruzeirenses dizem, os playboys da época também não tinham como comprar bola. Os caras falam como se eles fossem lá, entrassem na, sei lá, Centauro, manda a bola da Copa pra mim. Não tinha nada. Tá, beleza. Se os caras fossem playboy da época, que diferença faria ser playboy naquela época? Né? Tanto que eu tô falando, eu admito que não era ralé, porque ralé não sabia da existência de futebol. Então não era. Mas que diferença faz ser playboy em 1908, um estudante, filho de... Outra coisa da história que eles tentaram mudar, pra você ver que só tinha família tradicional.
Lógico, velho, lógico. Lá em 1908 as famílias não eram tradicionais. Na cidade que está começando não existe família tradicional. Hoje, cento e tantos anos depois, tem família tradicional. Mas quando a cidade está se criando, a galera está chegando, como é que eles decidem qual que é a família tradicional? Chega povoa um bairro e fala, vamos escolher aqui quais são as famílias tradicionais do bairro. Não, isso acontece ao longo dos anos. Hoje são famílias tradicionais. Hoje tem nome de avenida com o cara que jogou no Atlético, que fundou o Atlético, enfim. Isso aconteceu ao longo da história. Não era uma família tradicional em 1908, pelo amor de Deus. 11 anos de cidade não tem família tradicional, meu brother. E outra coisa também, além dessa parada aí das famílias tradicionais, é que é de Lourdes. Porra, a cidade era dentro da Contorno. Lourdes não existia. O Atlético chegou em Lourdes antes do Lourdes virar o que é. Porque o Lourdes foi um loteamento quando quando precisaram tirar o Atlético do centro. O Atlético era no Minas Centro. O Betinho já esclareceu isso aí outro dia, muito bem representado, obrigado Betinho. Então o Atlético teve que sair porque o centro estava ficando muito cheio, não tem lugar para um campo de futebol, já não tinha naquela época. Então eles falaram, velho, vocês vão ter que sair daqui, nós estamos criando um bairro ali, ó, um povoado ali, vai para lá que lá vai ficar bom. Aí virou o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. Mas o cara falar isso em 2015, como se fosse o contexto lá no momento da história, é burrice, não é questão de má fé. O cara tem que ser muito burro para achar que uma história dessa vai colar. Só cola com quem tá, assim, quase cagando de tanto forçar a barra. Não existe uma história ser mudada e desmentir a história fundamental da cidade, né? Então você vai lá e vê que ano que é o bairro de Lourdes foi loteado e vai ver em que ano o Atlético chegou em Lourdes. Vai lá. E aí, então os playboy não tinha bola. A dona Alice Neves abraçou esses meninos, um deles filho dela, né? Que fez inclusive gol nesse primeiro jogo de 3-0. O primeiro gol foi o Aníbal, que fez o Aníbal Machado, que virou escritor depois, famoso também. E aí a dona Alice Neves ficou lá criando o uniforme desses caras no período de 1 ano. E é esse o detalhe que pouca gente percebe. Eu quero encerrar o vídeo só destacando esse 1 ano sem jogo do Atlético. O Atlético foi fundado em 25 de março de 1908 e em 21 de março de 1909 foi que aconteceu aquele primeiro jogo que o Atlético ganhou de 3-0 do time do dono da bola de Belo Horizonte, o Vitor Serpa. Então o Atlético passou 1 ano vivendo só da existência do Atlético. Não tinha o que torcer, não tinha raiva para passar, não tinha gol para comemorar, não tinha nada. Só o fato do Atlético existir. Só isso era suficiente para o Atlético ter durado 1 ano. O Sport Clube, que foi fundado, suponhamos, eu não tive essa curiosidade, né? O cara trouxe o futebol para Belo Horizonte, fundou os primeiros times a partir de 1904. Então suponhamos que o Sport Clube tenha sido fundado em 1904. E aí ele não durou 5 anos porque o Atlético ganhou deles 3 vezes. O Atlético durou 1 ano sem jogar, sem existir para o futebol ainda. Só existia o Atlético, já existe, já fundamos, já temos presidente, vamos criar estatuto, vamos fazer reunião sobre o Atlético, vamos falar sobre o Atlético, quais as cores da camisa, vai ser preto e branco, enfim, como vai ser o escudo. Tudo isso foi durante um período de 1 ano para depois rolar o jogo. E quando eu me toquei disso, o que eu lembrei? Eu lembrei de ir aos Jogos do Galo, numa época muito doida da minha vida. É isso, é uma época muito doida da minha vida de atleticano. Entre 94 e 95, que foi quando eu comecei a ir para os jogos sozinhos, com 14, 15 anos, ou com alguns amigos e tal, ali entre 94 e 95 até 2012, o Atlético teve bons momentos, teve 96, teve 94, que era não um mau momento, mas acabou chegando na semifinal, foi muito legal.
Mas depois teve 96, 97 foi bom, 99, 2001 foi bom, depois só desgraça até 2009. 2009 a gente voltou a cogitar a possibilidade de ganhar um brasileiro, foi o time do Tardelli, né, marcado pelo Tardelli, enfim. E aí, a partir de 2012 é a história que, graças a Deus, a gente está vivendo. Mas quando pesquisando a história do Galo, em algum momento eu vi isso e falei, porra, tem essa também. Os Playboy trocaram uma coleção de besouro pela bola. Alguém estava indo para a França, os caras falaram, o futebol da França não existe até hoje, né? Aí os caras falaram, traz uma bola para mim, como é que eu vou fazer? Não, eu tenho um amigo meu estudando lá na França, eu vou chegar lá, troca com ele numa coleção de besouro, correspondência e tal, não sei como é que eles conversavam na época, não tinha WhatsApp, né? O dia que os caras falam Playboy, parece que os caras estavam de iPhone lá, não, era tudo precário, mesmo se eles fossem classe média alta, classe alta. E aí eles combinaram, tipo assim, beleza, vai pra lá, leva minha coleção de besouro, quando você voltar, traz uma bola para nós. Foi assim que o Atlético adquiriu a primeira bola. Olha que coisa legal, é legal, assim, que história bacana, que história interessante, seria em qualquer clube. E tem essa parada no Galo. Aí, quando eu li essa história, esse detalhe que me chamou a atenção foi assim, como foi esse ano? O Atlético ficou primeiro ano de existência só existindo. Só existindo. Não teve jogo. Qual a graça de passar um ano torcendo para um time sem jogo? Sem pegar na bola, sem perder, sem ganhar. A mesma graça que eu passei quase a minha vida toda de atleticano. É só o Galo. Eu já falei isso algumas vezes no Camisa 12. A gente ia pelo evento Jogo do Galo. Era Jogo do Galo que importava. Mas igual em 2008, quando a gente completou o centenário, os caras foram para a sede. Hoje a gente pensa, porra, virou um evento tão tradicional que hoje a gente pensa, porra, não vai ter mais aquele evento de vigília na sede? Aquilo foi criado no ano do centenário. O ano do centenário do Atlético, falando de futebol, foi terrível, foi ridículo, e a gente não estava nem aí. O primeiro jogo do ano do centenário foi contra o Democrata de Sete Lagoas, no Campeonato Mineiro. A Arena do Jacaré não estava pronta, era só barro, aquela arquibancada da Arena do Jacaré, a entrada da Arena do Jacaré, que até hoje eu acho que é barro. Nesse dia, em 2008, era puro barro. Era época de chuva, janeiro, né? Finalzinho de janeiro, e o estádio não estava pronto. E foi o primeiro jogo do ano do centenário do Galo. E o que você acha que aconteceu? Lotou aquela porra, ficou mais de 5 mil pessoas para fora. É isso que é o primeiro ano do Atlético. Essa tradição a gente não mudou nada, a gente mudou o escudo dos primeiros 2 anos e de lá para cá não mudou nada no Atlético. Espero que eu não mexa no Galo doido. Mas esse sentimento do primeiro ano de não interessa o futebol, Atlético é clube de futebol, tem que jogar, tem que meter gol, não é campeão. Não interessa. O Atlético existindo já tá bom. Mas o ano do centenário, que bosta, o time tá ruim, não tem nenhuma contratação, um ano péssimo. Não interessa. O Atlético existindo é o que importa. É esse o detalhe que eu falei, porra, esse ano 1 do Atlético, ele é o resumo da minha visão do Atlético. Vai ter dia que vai estar bom, vai ter dia que vai estar ruim? Ok. Fico puto, fico feliz, comemoro, fico triste, brigo, passo pano. Mas o Atlético existir já é o mais importante. O mais importante já está acontecendo. O Atlético já existe. Não interessa o que vai acontecer durante esse período. Vou me emocionar, vou ficar puto, vou reclamar, vou xingar, vou passar pano. Mas o importante já está acontecendo. O Galo já está aqui. E esse é o primeiro ano do Atlético. Só existiu. E quando jogou, já
deixou de existir, já fez um time deixar de existir porque não resistiu a 3 derrotas para o Galo. Isso é muito o meu sentimento. Isso é muito, eu identifico com isso. Por isso que eu nunca vi ninguém falar dessa história, desse ano especificamente. Realmente nunca vi, mas quando eu li essa história eu falei, minha vida de atleticano agora está muito bom, graças a Deus. Agora a nossa vida de atleticano está muito boa. Mas até 2012 foi a minha vida de atleticano. Tô aqui porque o Galo já existe e foda-se o resto. Vocês não somem não, um grande abraço. Comemorem muito e dê muito valor a essa história de 115 anos. Obrigado por existir, Clube Atlético Mineiro. Falou!